Olá, eu sou a Anne e o vídeo de hoje é sobre as minhas leituras de janeiro. No mês de janeiro eu acabei não lendo tanta coisa, apesar de eu ter lido mais do que no janeiro passado, mas eu vou mostrar pra vocês quais foram as leituras que eu fiz esse mês. Primeiro, eu li uma HQ que foi a Garota Ranho, do Brian Lee O'Malley e da Leslie Hung. E ele é o mesmo autor do Scott Pilgrim, só que eu não gostei do Scott Pilgrim, eu li o primeiro volume, apesar de eu ter adorado o filme. Mas eu queria dar uma chance porque falam super bem desse autor, e eu fui ler esse trabalho dele, e eu gostei bastante. O traço é bem bonito e a história é divertidíssima. Ele fala sobre a Lottie, que é uma blogueira de moda, e vai contando sobre a vida dela. Ela é uma pessoa bastante superficial, ela nem chama os amigos dela pelo nome, ela chama por uns apelidos meio depreciativos que ela deu pra eles. E ela perdeu o namorado pra uma garota que ela considera menos bonita que ela. E ela vai tentando encontrar meio que um sentido pra vida dela, que ela vê meio que não tem muito pra onde ir, não tem muito o que fazer, e ela quer encontrar um propósito, por assim dizer. E ela tem esse problema de alergia, que é o que dá o nome pra ela de Garota Ranho, e as coisas vão acontecendo. É muito interessante, assim, a premissa não parece, mas é bem interessante, tem um mistério no meio, e eu tô ansiosa pra ler o segundo volume. Eu dei 4 estrelas. A minha segunda leitura foi Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, nessa edição lindíssima aqui da Intrínseca, que é de capa dura. No ano passado, eu li alguns livros da Neil Gaiman e eu não gostei, ou então eu abandonei. Foi uma experiência bem ruim, porque o Neil Gaiman é um dos meus autores preferidos. Então eu tava super ansiosa pra ler esse livro aqui, até porque eu adoro mitologia nórdica e eu queria muito gostar. Só que não foi isso que aconteceu e eu tô tão frustrada que vocês não têm noção. Nesse livro aqui, ele vai recontar alguns mitos bastante populares, ou não, tem alguns que não são muito sobre mitologia nórdica. E assim, apesar de ser bem com a escrita do Neil Gaiman, você consegue realmente reconhecer a voz dele nos mitos. Ele basicamente pega a Edda, que é, digamos assim, a bíblia da mitologia nórdica, e vai recontando as histórias. São as mesmas histórias. Se você digitar na Wikipedia, você vai achar essas histórias. É a mesma coisa. Do mesmo jeito, ele não mudou nada, só contou o mesmo com as palavras dele. Eu achei isso muito decepcionante, porque como eu escrevo fanfics e tal, eu também escrevo originais, eu já pesquisei muito sobre mitologia nórdica. Então várias histórias eu já conhecia de cor, eu sabia tudo o que ia acontecer e eu tava lendo assim. Muito sem graça, sério. Não teve emoção nenhuma, não teve graça, não teve propósito. Eu achei esse livro uma completa perda de tempo. E ele fala no começo que ele passou anos pesquisando pra conseguir fazer isso aqui. E eu, sim, perdeu seu tempo. Eu não sei, eu não entendi isso aqui. Não sei por que que esse livro existe, não sei como é que publicou. Se bem que eu acho que quando você é o New Gamer, se você falar, eu quero publicar um livro sobre pedras, você vai escrever um livro sobre pedras, você vai fazer um livro sobre o que você quiser, você vai publicar, vai vender muito e as pessoas vão te amar por isso assim mesmo. Esse livro é super bem avaliado. Apesar de que quem conhece a mitologia nórdica reclamou das mesmas coisas que eu fui ver as resenhas e tudo mais. Mas eu fiquei muito decepcionada, sério. Foi uma leitura péssima, não gostei de jeito nenhum. Eu dei 2 estrelas e foi só porque eu gosto mesmo da escrita dele, porque, sei lá, foi horrível. Horrível. Não recomendo, sério, não. A minha terceira leitura foi o livro Matéria Escura, do Blake Crouch, que foi o livro escolhido pelo meu clube do livro. Foi eu que sugeri porque eu sempre quis ler e a ficção científica, que é um gênero que eu não pego com muita frequência. E eu achei muito interessante. Lendo a sinopse e tudo mais, eu não fazia muita ideia do que ia acontecer e eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas é muito legal esse livro, sério. Ele segue o Jason, que era um físico e ele tinha todo um plano pra vida dele. Ele queria fazer umas pesquisas e descobrir uma coisa incrível lá no ramo dele, só que ele teve um filho com a esposa dele, que é a Daniela, e aí eles tiveram que parar a carreira deles, os dois, que ela é pintora, e aí, em vez de seguir a carreira dele, em vez de ela seguir a carreira dela, eles resolveram formar uma família, ele virou professor e ficou por isso mesmo. Só que aí, no belo dia, ele é meio que sequestrado, ele é dopado, jogam ele num lugar estranho e ele acorda num mundo em que ele não reconhece nada, ele não reconhece ninguém, e aí coisas estranhas acontecem. Eu achei o livro, assim, sensacional. É em primeira pessoa, uma coisa que eu não gosto, mas você entende por que é em primeira pessoa e eu achei excelente a escolha, no caso. E assim, o livro tava crescendo de uma maneira incrível, eu tava indo pros meus favoritos, eu tava no meio dele, assim, quase pro final eu tava, meu Deus, esse livro é tudo na vida, esse livro é uma coisa maravilhosa, esse livro é incrível. Só que aí chegou assim, lá no finalzinho, nas últimas páginas, o negócio foi assim, caiu no abismo, explodiu e destruiu tudo. E o final, meu Deus, eu não tenho nem palavras por esse final. Eu achei péssimo, foi tão ruim, foi tão horrível, sem sentido. Porque eu achei que a pesquisa que o Blake fez pra construir a história do ponto de vista físico e tudo mais, porque essa era a minha área muito tempo atrás. Não vou entrar em detalhes, mas era bem essa minha área, antigamente.
E tava indo tudo muito bem. Ele realmente fez a pesquisa, ele falou com as pessoas da área, ele falou com todo mundo, ele fez o trabalho certinho. Só que chegou numa hora que ele acho que tomou umas liberdades e aí o negócio não fez muito sentido. E a história mesmo foi pra um caminho horrível, que além de não fazer sentido, não era emocionante e realmente o negócio decaiu. O final foi péssimo, mas eu ainda dei 4 estrelas porque até aquele momento ali, que eu acho que é mais ou menos 85% do livro, tava sensacional, tava maravilhoso mesmo. E eu recomendo a leitura, apesar disso. Eu ainda vou ler outros livros do Blake e eu espero que sejam tão bons quanto esse, ou pelo menos que o final não seja terrível. O próximo livro que eu li foi um que só tem e-book e é nacional, que é O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Esse livro estava vindo muito bem recomendado, ele é de fantasia e eu achei interessante porque ele se passa no Nordeste. É uma coisa bastante diferente. A gente segue o Toninho, que é meio que um caçador de demônios, de qualquer coisa, de vampiro, de todas as criaturas do mal. E ele sai pelo Nordeste com a missão de fazer justamente isso, né? Pra banir o mal da terra, basicamente, do Brasil. E aí ele encontra essa maga, Josefa, e magos são criaturas do mal, né? Eles são ligados ao demônio. Só que ele descobre que a Josefa tá fazendo basicamente o mesmo trabalho que ele, e eles resolvem se juntar pra acabar com o mal juntos. E aí os capítulos são basicamente eles encontrando criaturas em algum lugar e acabando com elas, e com isso eles vão se conhecendo e coisas vão acontecendo. Eu achei a história muito interessante, é bem escrita, é engraçada, só que o problema que eu encontrei com ela, à medida que eu fui lendo, é que você lê o primeiro capítulo, é ótimo, o segundo, o terceiro, o quarto, só que vai ficando repetitivo. É uma história episódica, é como se você fosse vendo aqueles seriados que tem o drama da semana. E aí cada capítulo era o drama da semana, por assim dizer. E aí, à medida que você vai lendo, vai ficando meio igual, porque em cada capítulo eles lutavam contra uma criatura e aí descobriam um pouquinho mais um do outro. E era isso, mas era sempre a mesma coisa. E aí, quando chegou no final, eu já tava um pouco cansada. Eu também não gostei tanto da resolução, que eu achei que pegou um pouquinho emprestado da resolução do Alto da Compadecida, né? O Alto da Maga Josefa, né? Aquela coisa toda. E eu também não gostei de como resolveu o problema final da história mesmo, de como foi o clímax. Eu achei um pouco, sei lá, simples demais, não me agradou. E aí por isso eu dei 3 estrelas, mas é uma boa leitura e a maioria das pessoas que leu deu 5 estrelas. Eu me senti até aquela pessoa esquisita que reclama de tudo, aquela tia chata que fala mal de todas as coisas, mas fazer o quê? A vida é assim. Depois eu li outra HQ que foi O Muro, do Frépon e Belly, e ela é belga, e eu achei muito interessante. Ela segue uma garota, a Rosie, e ela tem 13 anos. A mãe dela fugiu com um cara, e o pai dela agora tá meio depressivo, ele só sai de casa pra trabalhar e deixa ela sozinha o tempo inteiro. Então ela meio que não tem ninguém em casa, ela só sai de casa pra escola, ela não tem nenhum modelo na vida dela, não tem ninguém que ajude ela a fazer nada, ninguém pra conversar com ela tá meio que sozinha no mundo. E ela vai tentando descobrir o papel dela nesse mundo. E é uma história bastante pesada, é bastante triste, mas eu gostei muito da leitura, você fica muito investido nela, os quadrinhos são bem bonitos, apesar de ser triste. Eu achei bem interessante, assim, é preto e branco, né, diferente do Garoto Arranho, que é todo colorido. Mas eu gostei bastante da história, foi uma leitura bem intensa, eu até queria que tivesse mais, porque é curto, né, você nem vê o tempo passar, mas eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas. Ai, gente, deixa eu só mostrar pra vocês por dentro como é que é o Garoto Arranho, porque eu esqueci, mas aqui ele é todo colorido e é bem bonito o traço mesmo, é bem feliz, bem bonitinho. E a Lottie e o cabelo verde dela. Mas eu achei o traço bem interessante também. Por fim, eu li meio que uma fantasia histórica, por assim dizer, que foi o Minha Lady Jane, que é da Cynthia Hand, Brody Ashton e Jodie Meadows. Esse livro aqui, eu não sabia nada sobre ele quando eu comprei, eu só sabia que todo mundo falava bem e que era sobre uma mulher que chamava Jane, e todos os livros dessa série são sobre mulheres, meninos, que chamam Jane. E era basicamente isso. Esse livro aqui segue a Lady Jane Grey, que tem 16 anos, e ela é prima do rei Eduardo VI, que tá morrendo. Como ele não quer que o trono vá para nenhuma das irmãs dele, ele resolve deixar o trono para Jane. Só que ela precisa se casar para poder gerar um herdeiro e dar seguimento à coroa. Então ele fala para ela se casar com Gifford Dudley, que é o filho do braço direito dele, o Lorde de Northumberland. Só que além disso, ainda tem a questão do conflito da fantasia mesmo, que é o pessoal que se transforma em animais, que são os Ithianos, e o pessoal que não gosta de quem se transforma em animais, que são os verdadáticos, apesar de que eu achei essa tradução um pouco estranha, mas tudo bem. Mas esse livro é divertidíssimo, ele é muito engraçado, eu achei uma leitura super leve, eu terminei de ler bem rapidinho mesmo, e eu gostei bastante. Eu não esperava que ele fosse de fantasia mesmo, com magia, com pessoas se transformando em animais, e também tem esse segredo, né, o Gifford, o G, como ele gosta de ser chamado, ele se transforma num cavalo e a Jane não sabe, o Eduardo sabe, mas ele manda ela se casar com ele assim mesmo,
mesmo, e foda-se. Mas é muito engraçada, é uma leitura super divertida e eu recomendo bastante. Eu achei legal porque eu não conhecia a história da Jane em termos históricos mesmo, eu não sabia quem tinha sido ela ou o que que ela tinha feito, o que que tinha acontecido nessa parte da história. E eu achei interessante saber por isso. Eu sabia só a parte do Henry VIII e depois a parte da Elizabeth I. Eu não sabia o que que tinha acontecido no meio e foi interessante por isso também. Eu recomendo bastante a leitura e eu tô ansiosa para ler o segundo volume dessas autoras, em que elas vão fazer uma releitura de Jane Eyre, que é um livro que eu gosto muito, e eu acho que vai ser legal também. E é isso, essas foram as minhas leituras do mês. Não foi muita coisa, porque eu fiquei meio distraída, e também no finalzinho do mês eu peguei 2 livros que eu não estavam avançando bem, eu ainda não consegui terminar de ler, são Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, e é uma tristeza na minha vida eu não estar gostando muito, mas vamos ver o que acontece. E também o segundo livro dos Garotos Corvos, que é o Ladrões de Sonhos, que também não tá avançando, eu não sei porquê. É outro livro que todo mundo ama e eu tô meio que não sei. Vamos ver se eu consigo avançar essa leitura, que tá meio empacada, e ver o que é que acontece. E é o que eu tenho pra vocês hoje. E aí, vocês leram muita coisa em janeiro? Como é que estão os planos de vocês pra esse ano? Vocês querem ler muita coisa, querem ler pouca coisa, estão ambiciosos? Eu planejo ler 52 livros esse ano, né? Um pra cada semana, supostamente, e eu espero que dê certo. Se eu conseguir passar por isso aí, eu vou aumentar a minha meta, né? Mas vamos falar disso depois, quando eu estiver chegando mais perto dos 52 livros, que é melhor e mais seguro. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar no curtir aqui embaixo, que você ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhe, chame seus amigos para ver, mostre o vídeo para todo mundo, divulgue este canal. Inscreva-se e não se esqueça de tocar o sininho para você nunca perder as atualizações. E até a próxima. Tchau!